Hoje eu quero fazer uma breve reflexão aqui com você sobre essa matéria aqui do Globo que saiu hoje. Diz o seguinte: Putin falando, né? Quando ele estava respondendo uma sessão de perguntas em Moscou. Seja com Bolsonaro ou Lula, o Brasil tem consenso sobre a Rússia. Veja só, meu amigo. Ele fala que ele tem boas relações, né? Tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, enfim. E ele fala, ó, não interferimos em processos internos. Meu amigo, é só você que não reparou ainda que existem somente dois lados para que você tenha a falsa ideia de uma opção. Para que você tenha a falsa ideia de que você tem uma opção a escolher, entendeu? Existe isso. E você vê, seja com Bolsonaro ou Lula, ele fala, nós temos consenso. Os dois têm consensos, ou seja, amigo, os dois estão aí para cumprir uma agenda. E amigos, o pássaro tem duas asas, a esquerda e a direita. As duas asas são do mesmo pássaro e estão indo na mesma direção. Talvez com um presidente as coisas piorem mais rápido, com o outro as coisas demorem um pouco mais, talvez tenha um pouco mais de tempo, mas ambos estão cumprindo uma agenda. Eu diria até que os presidentes são fantoches, irmãos. O mundo ele está se formando uma estrutura, irmãos, para o cumprimento profético, para o cumprimento das últimas profecias, em especial de Apocalipse 13. Só que muitas pessoas não estão se tocando. Eu penso que o que está acontecendo hoje no mundo, o diabo agora ele adaptou uma outra estratégia, a estratégia da distração. Eu vou colocar uma peça esquerda, uma peça direita, para elas se degladiarem entre si, mas é só um teatro. Você já pensou sobre isso? E falta muito pouco, irmãos. Nós estamos basicamente na unha da estátua. Que Nabucodonosor teve o sonho, Daniel revelou, no capítulo 2 de Daniel. E nós estamos ali, caminhando para o final. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, estão distraídas. Eu penso que se nós realmente dedicássemos tempo à pregação do Evangelho, nós já teríamos pregado ao mundo inteiro. Se tivéssemos a mesma ênfase de compartilhar coisas de política, Jesus já teria voltado. Porque o sinal eminente, irmãos, é a pregação do Evangelho conforme Mateus 24:14. Eu quero compartilhar um vídeo aqui com você agora para meditarmos nessa situação. A relação pós-pandêmica. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Eu vou responder essa pergunta assim. Por favor, dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data para a volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria, analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro, e vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também. A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial.
Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Esse pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou. Não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou, o Irã parou, o Iraque parou, os Estados Unidos parou, a Inglaterra parou, a Bélgica parou, a Venezuela parou, o Brasil parou, o mundo inteiro. Nós estamos vendo cada vez que passa realmente o mundo rumando para situações de fato globais e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Nem a China não participou da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, assim, para ações mundiais, como decretos e a própria evangelização, e para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, sim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não. Essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver aí. Né? Então, eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pastor, pode. Não, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal, porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala, a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. Ela não é o problema do atraso das promessas de Deus, mas o seu povo que não está preparado. É o exemplo que eu dei na Igreja Central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz besteira no caminho. Eu saí da rota. Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Na Terra Santa, exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição, estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje eu estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte, Deus tem um limite também. Já chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação.